E aí galera, paz Senhor. Esse vídeo não tem roteiro. Eu já postei alguns vídeos aqui no canal que, abortei o pecado, eu vou desistir. E eram vídeos muito libertadores, porque eram vídeos que me libertavam, que eu colocava pra fora o que eu sentia que Deus estava me dizendo, que me davam força pra continuar. E por que eu quero falar isso? Eu não tive coragem por muito tempo de falar coisas que Deus queria que eu falasse, que Deus queria que eu compartilhasse, que Deus queria pegar as minhas feridas e fazer com que saíssem cura para outras pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês. Ano passado, eu e minha família passamos por uma situação onde, quando meu pai estava chegando do trabalho, o portão estava se fechando. Na brecha entrou dois caras e um deles estavam armados. Eles entraram numa moto e naquele momento eles apontaram a arma para minha irmã, apontaram para meu pai, colocou a gente para dentro de casa, pediu dinheiro, levou os nossos celulares e foram momentos muito ruins, mas eu lembro que eu fiquei calma, eu fiquei tranquila e eu levantei minha mão e eu olhei para aquele homem e eu fiz assim: você vai embora em nome de Jesus. E eu fiquei repetindo aquilo para ele. Onde ele ia dentro de casa, eu com a mão levantada dizia: você vai embora em nome de Jesus. Você vai embora em nome de Jesus. E ele foi embora. E foi muito aterrorizante. Minha irmã chorou, minha mãe chorou. E eu lembro que foi um momento muito terrível. Não aquele exato momento, mas as consequências que aquele momento deixou. Eu passei dias sem dormir. Eu passei dias com medo. A cada momento que o portão abria, que eu escutava o barulho do portão, me dava um terror, um medo, como se tudo fosse acontecer de novo, como se eu não estivesse segura na minha própria casa. E por 2 momentos onde eu vi caras em moto no meio da rua, quando eu estava dirigindo, eu tive ataques de pânico. Me faltava ar, adormecia minhas pernas, as minhas mãos, eu começava a chorar. Eu não tinha mais controle sobre as minhas mãos e as minhas pernas, tudo ficava tremendo, um aperto no peito e aquela falta de ar, tentando respirar e não conseguia, e isso só passava depois de alguns minutos. E isso aconteceu no meio da rua. E teve uma vez que eu, conversando com um amigo, uma querida, uma pessoa que eu tenho certeza que Deus colocou na minha vida e que ela gosta muito de mim, ela olhou pra mim e fez assim: Tainá, muitas vezes o inimigo quer colocar coisas na nossa mente, o inimigo quer entrar e brincar com a nossa mente, ele quer tomar de conta da sua mente e você tem que lutar contra isso. O seu corpo, o seu coração e a sua mente pertencem a Deus. Então ore, peça a Deus para lhe libertar disso, porque não é que você esteja possuída, mas muitas vezes nós estamos oprimidos pelo inimigo e nós devemos lutar com as armas certas. E eu lembro que fazia dias que eu não dormia e eu chorei ela falando isso. E foram dias muito ruins. E quando cheguei em casa, eu lembro que eu me ajoelhei de noite antes de dormir e eu fiz: Jesus, por favor, me deixa dormir essa noite. Tudo que eu quero é uma noite tranquila de sono. Tudo que eu quero é não ter mais pesadelos. Tudo que eu quero é não ter mais esse pânico, esse medo. Eu não quero mais ter esses ataques de pânico. Eu tive uma oração muito sincera com Deus e foi a primeira noite que eu dormi tranquila. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho quase certeza que eu fui uma menina que tive atitudes e reações de pessoas que têm depressão, de pessoas que têm pânico e de pessoas que têm ansiedade. E foram anos e anos com várias situações e isso aconteceu na minha vida, ou com ansiedade, ou com pânico, que o pânico foi quando aconteceu esse episódio, ou com depressão. E é muito fácil chegar aqui e dizer assim: olha, eu tenho depressão, ou olha, eu tive depressão. Isso é uma doença, isso é uma opressão do maligno nas nossas vidas, porque ele tá aí, querendo tragar, querendo derrubar, querendo influenciar a sua mente para as coisas que não glorificam a Deus. Mas como alguém que tem Deus, alguém que posso dizer que a minha força para lutar está em Deus, eu lhe digo: eu não tenho depressão. Eu tive atitudes de pessoas que têm depressão, mas eu não tenho isso, em nome de Jesus. Aqui numa passagem bíblica fala assim, Atos 16, é uma passagem bastante conhecida. Versículo 25 diz o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Olha que interessante. Jesus uma vez colocou uma palavra no meu coração e até hoje eu não entreguei isso aqui no canal. Ele falava assim:
abra as suas cadeias. E por diversas vezes que eu fui em projetos de evangelismo, o que eu mais vi e o que Deus mais falava comigo é que aquelas pessoas estavam presas, estavam acorrentadas. E Jesus botou essa palavra no meu coração: abra as suas cadeias. E eu anotei isso num caderninho, e quando foi agora fazendo roteiros e fui olhar antigas ideias, eu me lembrei disso que Jesus tinha colocado no meu coração: abra as suas cadeias. Muitas vezes a gente tá preso em depressão, preso em ansiedade, preso em raiva, em ódio, em pânico, no medo. E Jesus colocava isso no meu coração: abra suas cadeias. Eu não digo isso pra você, eu digo isso pra mim. Porque essa pessoa que deu aquela palavra pra mim, que me deu força pra orar e repreender aquilo que estava me atormentando, ela tinha passado por problemas de saúde. E aí ela deu aquela palavra pra mim, e através das feridas dela saiu cura pra mim. E essa palavra que ela me deu, hoje eu disse pra vocês. E assim como Paulo e Silas, eles estavam presos, mas eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. Olha que interessante, eles cantavam hinos a Deus. Eles não cantavam em silêncio, baixinho. Eles cantavam hinos a Deus que os outros presos estavam escutando. Ou seja, Jesus não quer que você seja liberto sozinho. Jesus não quer que você se liberte dessas coisas só para te libertar. Jesus quer que através da sua liberdade, que através das cadeias que se quebrem, que caiam no chão, através de tudo isso na sua vida, outras pessoas possam ser libertas, outras pessoas possam ser curadas. Então, abra suas cadeias. Quebra as cadeias que lhe prendem, não só para ser liberto, mas para libertar outras vidas e outras pessoas. Se liberte dessa depressão com a força de Cristo, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida, assim como eu fiz na minha, por várias dificuldades, por várias coisas que me atormentavam, por várias vezes que eu não quis gravar, não tive forças para gravar para esse canal, porque situações, pessoas próximas a mim me colocavam em um buraco de depressão. E eu deixava tudo isso me colocar no buraco de depressão, me colocar no buraco do pânico, me colocar no buraco do medo, me colocar no buraco da tristeza, da raiva, do ódio. Por diversas vezes eu deixei e eu fiquei nessa situação. E eu lembro que eu chorava e eu já tive várias reações de raiva, de querer me vingar, de querer fazer coisas ruins, reações de não ter reação, de apenas chorar e pedir: Jesus, me socorre, eu não tenho mais força. E foi aí, nesse momento, em que eu entreguei para Jesus Cristo, que eu comecei a ver mudança na minha vida, que eu comecei a ver cadeias sendo quebradas, que aqui como Paulo e Silas, de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Jesus, através da sua vida, dos hinos que você entoa a Deus, das tuas orações, não só tu será liberto, mas as pessoas, os prisioneiros à sua volta, porque elas estarão escutando os hinos, aquilo que sai na sua boca. E era exatamente isso o que eu estava vivendo. E o que eu vivo? Eu peço a Deus que a cada dia novas prisões que o inimigo queira me colocar, que Jesus me liberte. Novas dificuldades que o inimigo queira me aprisionar com coisas que não provêm de Deus, que o Senhor me liberte. E eu vivi isso. Então, abra as suas cadeias. E como é que eu abro isso? Com a chave? Não, com o poder de Deus. E isso você só vai sentir quando você falar com Ele, quando você entoar hinos a Ele, quando você mostrar a Ele e se entregar a Ele e dizer: eu preciso, socorro, tudo que eu tenho é o Senhor para me socorrer, me ajuda. E Deus não vai ficar parado. Deus, no momento certo, a Bíblia não fala quanto tempo Paulo e Silas entoaram hinos a Deus, só fala que os alicerces se moveram, que as portas se abriram. Então continua entregando a Deus, continua louvando a Ele, continua orando, continua se entregando, se humilhando, se quebrantando na presença dEle, porque não é em vão. Muito obrigado por ter assistido, que Jesus te abençoe. Essa camisa aqui é de um amigo meu, um homem de Deus, que eu disse: essa camisa é tão bonita. Aí ele foi e me deu. Ele só me avisou que tá furada aqui, mas não tem problema não, né?
Então se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, deixa curtindo esse vídeo e comenta aqui embaixo o que é que você achou, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!